Hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Synax Timamirim Amphibian Advertisement Sound Emulator Based on Arduino. Eu faço parte da equipe de pesquisa em biomonitoramento da UFPR Curitiba, do Laboratório Biota. Eu chamo Kari, e o restante da minha equipe são o Vitor, o João, o Rodolfo e o professor Bertoldo Schneider Jr., que eu acho que vocês conhecem bem do CBEC. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica por estar fazendo esse congresso novamente de forma online. É um prazer participar dele mais um ano. O meu trabalho é basicamente sobre comunicação. A comunicação é a forma com que os animais eles trocam informações e tomam decisões. Então, existem várias formas de comunicação, desde a comunicação química, a comunicação fisiológica, anatômica, depende muito da espécie. A transmissão da comunicação é chamada de sinal, e esse sinal pode ser um som. O som é chamado de vocalização dentro da biologia. Pode também ser um aroma, pode ser um movimento, uma descarga elétrica, no caso do peixe elétrico, um cheiro, ou até uma combinação de sinais. A grande maioria dos animais usa uma combinação de sinais para se comunicar. Os sinais são definidos como características comportamentais, fisiológicas e morfológicas. E essas características elas foram criadas e mantidas através da seleção natural. O que eu quero dizer com isso? Que a partir da evolução, os animais se adaptaram, evoluíram e criaram formas diferentes de se comunicar. A nossa espécie, o ser humano, é a espécie mais evoluída em termos de comunicação, tanto que a gente está se comunicando até pela internet, né? Os animais também desenvolveram formas de comunicação. O animal, quando ele envia um som, ele é chamado de emissor, e aquele que recebe é chamado de receptor. E todo esse som, todas essas informações que ele recebe ajudam ele na tomada de decisão. Ah, será que é essa fêmea que eu quero? Será que é aquele macho que eu me interessei? Enfim, são várias as utilidades do som e da comunicação. Uma coisa muito importante para animais que usam o som como forma de comunicação, que usam a vocalização como forma de comunicação, é que cada espécie possui uma frequência específica. O que é isso? Cada animal, cada organismo vivo tem uma faixa de frequência específica, que torna aquela vocalização uma identidade dele. Os anfíbios, no caso do estudo do meu trabalho, eles possuem diversos tipos de som. Seja de som de anúncio, de namoro, de território, sons que fazem com que os indivíduos que vivem naquela área entendam o que aquele indivíduo está tentando dizer. Olha, eu estou marcando esse território. Eu vou tentar atrair aquela fêmea vocalizando aqui. E uma coisa muito interessante é que a grande maioria dos anfíbios respeita o som do outro. Então, eles esperam os coleguinhas vocalizarem. A espécie que eu estudo é a Synax timamirim. Ela é uma pererequinha muito pequenininha que vive em região litorânea, literalmente na beira da praia. Ela mora melhor que a gente, tá? Ela mora na beira da praia. E ela tem aproximadamente 2 centímetros. E ela vive em folhas de taboa. Taboa é uma planta típica de região alagada. Ela tem uma vocalização específica, como eu falei, uma identidade dela. E ela possui essas laterais, essas faixas laterais superiores bem marcadas. Uma coisa muito interessante é que esse animal é muito difícil de ser visualizado em campo. Como ela é muito pequenininha, para você conseguir identificar ela, você primeiro escuta o som dela e depois tenta encontrar, o que é bem difícil mesmo. A gente estuda essa espécie desde 2013 e para tentar melhorar o nosso sistema de estudo dessa espécie, a gente está criando um sonar passivo, que ele está basicamente em fase final. E se Deus quiser, vai sair minha tese daí. O local da gravação do som foi na praia do Mar de Fora, que é essa praia aqui. Para vocês terem uma ideia, em 2002, essa região ela não tinha a configuração que tem hoje. Ela era basicamente areia e o mar ele tocava na beira da floresta aqui. Com o passar dos anos, o mar ele se deslocou, a gente não sabe se por sublevação, deposição de areia, mas ele se afastou basicamente 300 metros da distância da beira do morro, da praia aqui, né, dessa parte verde da floresta. E nessa região surgiram várias poças de água doce, mangue, um rio, inclusive, tudo de água doce. E a pererequinha, essa Synax timamirim, acabou vindo morar. A gravação do som, ela tem que ser feita à noite, porque esse animal, ele vocaliza das 7 horas da noite até mais ou menos umas 10 horas. E a gente usou um gravador digital para fazer essa gravação. O que torna mais difícil ainda localizar esse animal é o fato de você só encontrar ele à noite, porque ele se camufla muito nessas folhagens. Então, é uma das únicas formas mesmo de você encontrar esse animal. Por ser um animal de sangue frio, você também não localiza usando outros tipos de rastreio. Todo o som que a gente capturou desse animal, a gente processou ele. Então a gente usou vários softwares para isso. A gente usou o MATLAB, o Audacity, o Spectrum Analyzer e o MP3 React Cut.
Esses programas, eles ajudaram a destacar as frequências sonoras principais, aquelas que mais aparecem, que são mais audidas. E a gente usou o sistema de hardware do Arduino Uno, que ele tem uma saída buzzer multifrequencial. E o Arduino Uno, ele é legal de ser usado porque ele é uma tecnologia barata, então ele facilita a replicação mais para frente para outros pesquisadores. Depois da gente desenvolver esse hardware, a gente escreveu também o firmware do Arduino para poder desenvolver o som a replicação do som desse animal usando Arduino. A gente ia fazer uma testagem do dispositivo em campo, mas a Ilha do Mel, que é o lugar que a gente estuda, ficou fechado durante muitos meses por causa da pandemia do Covid. Então, infelizmente, essa parte a gente teve que pular e a gente pretende fazer mais pra frente. A temperatura do ar durante a gravação foi de 21 graus Celsius. A análise de espectro foi gerada pela aplicação de FFT usando janelas de Running com 512 pontos antes da FFT e sobreposição de 128 pontos. Após análises preliminares, o espectro da gravação realizada está aqui abaixo nessa figura. Aqui, em 5K, a gente tem uma frequência de um grilo, que aparece e é muito comum, e eles são animais noturnos também. As frequências predominantes que a gente obteve do som da perereca foram de 4,125K, 2,63K e 3,325K. O arquivo de som da figura anterior foi tratado com a redução de ruído usando a amostra de ruído de fundo. Então a gente pegou um pedaço da parte que aparecia muito ruído e usou para limpar o restante do espectro gerado, de toda essa imagem gerada. E a gente usou para esse processo o software Audacity. O ruído próximo a 7K, à direita da imagem, que é esse ruído aqui, ele é um ruído gerado pelo próprio gravador. Isso foi comprovado também por um dos professores da minha banca de qualificação, que realmente é comum isso acontecer. É claro que algumas vocalizações elas são mais intensas e carregam um componente de frequências mais altas, mas não é possível saber ainda se carregam informações substancialmente diferentes para os animais. Há também uma certa distribuição e aglutinação, como aqui, características que podem ser associadas às espécies. Então, cada espécie vai ter um som diferente, e essa amostra, que é basicamente essa aqui, é a da nossa espécie estudada. Então, nessa imagem, a gente tem uma relação das frequências entre a timbamirim, a voz humana e o som de um violão. Aqui, nessa parte, a gente tem o lá fundamental da música. Foi construído o dispositivo de som, emulador do som de anúncio da timbamirim, usado em um Arduino Uno, um programa de linguagem Wire que gera o sinal da figura 6, que é essa figura do lado, que cita um buzzer multifrequencial. A função que funcionou bem na imitação das Synax foi o trem de rampa escalonado, com as características mostradas na figura 6. Um buzzer de 25 dentes de serra escalonados com degraus de 100 milissegundos por excitação, sinal de passos de 200 Hz, e degraus indo de 1K a 5K, seguindo por um único passo de 100 milissegundos e 100 Hz, de sinal de excitação para fim de amortecimento de som. A resposta obtida no buzzer é bem diferente de um sinal sintético, ficando audivelmente muito parecido com a vocalização da perereca. Eu quero mostrar para vocês o som da perereca em campo. Esse é o som do animal em campo. E esse daqui é o nosso dispositivo que emula o som da perereca. Eu vou colocar para vocês ouvirem como que fica o som dele. A resposta obtida no buzzer é bem diferente do sinal sintético, que é essa resposta aqui. Mas ela é audivelmente muito parecida com a vocalização da perereca. O som produzido sinteticamente foi, então, gravado e novamente analisado da mesma forma que o som original. Essa imagem dessa figura é possível notar as semelhanças na distribuição e aglutinação das frequências. E essa figura 8 mostra a transformada rápida de Fourier do dispositivo emulador de som e apresenta as frequências reais em Hz. Os espectros das figuras 2, 3 e 7 são compatíveis com os espectros desse tipo de anfíbio na literatura. Nenhuma comparação quantitativa entre os sinais sonoros reais e emulados foi feita. Isso pode se tornar uma etapa necessária se o que você está procurando é a reprodução perfeita do som. O dispositivo que a gente criou funcionou corretamente, de acordo com as características encontradas pelo nosso grupo e por outros grupos no Brasil. Isso possibilitará desenvolver vários outros simuladores para outros animais, para auxiliar biólogos e outros tipos de pesquisadores que trabalham com animais selvagens. Esse som emulado pode ser utilizado de diversas maneiras, para estudo de população, como uso de playback para atrair outros animais para verificar o tamanho dessa população, para análise comportamental, ou até para o nosso sistema de solar passivo que a gente está desenvolvendo.
A aplicação de instrumentos de estudo da biodiversidade brasileira é um dos princípios fundamentais da engenharia biomédica, pois alia inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental, tão importante e necessária preservação da natureza. A nossa pererequinha, a Synax timamirim, agradece. E a gente só pode agradecer esse trabalho ao CPGI, ao PPGEB, ao TFPR Curitiba, à equipe de pesquisa em biotelemetria do Biota, em biomonitoramento também, ao PET, e esse estudo foi financiado em parte pela CAP. Muito obrigada e até o CBEB de 2022. Tchau!